Fala pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez, uma aula sobre verbo. Olha, entenda, verbo é um dos assuntos que mais caem em prova de concurso. Lembra que quando a gente fala sobre verbo, a gente fala sobre conjugação verbal, que é o que a gente vai estudar nessa aula, mas vocês já estudaram ou vão estudar, né? Verbo em concordância verbal, vocês vão estudar verbo em regência verbal, vocês vão estudar verbo em crase, porque crase envolve verbo, afinal de contas, o que é crase? Crase é um acento do lado contrário do acento agudo, Tiago. Não tem nada a ver isso não, viu? Crase é um fenômeno de junção de uma preposição a mais um artigo a. Só lembrando que a preposição, em 90% dos casos, é exigida por um verbo. Então, obviamente que para que você analise um caso de crase é necessário que você já tenha estudado regência verbal. Então, verbo está, vamos dizer assim, em 50% de uma prova de língua portuguesa de um concurso público. Porque se ele coloca lá uma questão de conjugação verbal, uma questão de concordância verbal, uma questão de regência verbal, uma questão de crase, você já tem aqui 4 questões, né? Se forem 10 questões aí de língua portuguesa, você já tem 4 questões envolvendo verbo. Então, 40% da prova, pelo menos aqui, contando rapidamente, né? 40% de uma prova de 10 questões só sobre verbo, né? Então, o verbo realmente é muito importante. E o que é que eu vou estudar com vocês nesta aula, né? Com 3 blocos, isto é, 2 blocos de teoria e 1 de questões. Bom, nós iremos estudar conjugação. Isto é, vou trabalhar aqui com vocês tempos e modos verbais, né? Tempos que são presente, passado e futuro, e modos que são indicativo, subjuntivo e imperativo. Além do mais, vou falar um pouco sobre particípio regular e particípio irregular, e além disso, sobre vozes verbais. Então, muitos detalhezinhos sobre verbo, a gente tem que ver, obviamente tem que saber o que é verbo, né? Porque eu já percebi que alguns alunos erram, né? Porque não sabem identificar um verbo, muitas vezes confundem o verbo com substantivo. Olha, eu queria fazer uma reclamação, né? A reclamação é a seguinte: eu estou agora no estúdio, né? Vocês não podem ver, gravando, e o meu diretor está aqui tomando cerveja, né? Mas fazer o quê? E a mulher dele também, né? A minha diretora, Rose. Mas vocês não podem ver porque ele está aqui, né? E eu não posso tomar porque eu estou gravando, porque assim eu vou ficar com a voz embolada. Mas fazer o quê? Então vamos começar a nossa aula, né? Uma aula sobre verbo, e a aula... bom, acompanha aí no slide que eu já fiquei revoltado. Veja só. Então diz assim: verbo é a palavra que indica ação praticada ou sofrida pelo sujeito, fato de que o sujeito participa ativamente, estado ou qualidade do sujeito ou fenômeno da natureza. Olha, tem que ter muito cuidado, porque assim, substantivo também pode indicar ação, né? Porque muitas vezes o substantivo é formado a partir do verbo. Então, se eu falo em educação, Tiago, educação não é verbo, não? Não, vamos conjugar educação? Eu educação, tu educação, ele educação? Não, não dá para conjugar. Verbo é conjugado. Existe o verbo educar. Aí o verbo educar eu vou conjugar no presente, no passado, no futuro. Isto é, eu educo, tu educas, ele educa, nós educamos, ou então no passado eu eduquei, tu educaste, ele educou e assim por diante. Então, existe o verbo educar. Mas educação, esse sufixo são aí, é um sufixo que forma substantivo, né? Então, educação é uma ação, depende, eu posso entender educação como ato de educar, né? Avaliação como ato de avaliar, certo? Então a gente pode entender dessa maneira, né? Então, por isso, você tem que analisar se essa palavrinha ela pode ser conjugada, né? Então, o verbo, ele é conjugado. Você tem que lembrar que aquela palavra que você, eu acho que é verbo. Por exemplo, avaliação. Vamos pegar a avaliação, porque parece mais na nossa cabeça uma ação, né? Educação, muitas vezes, você não vai pensar como uma ação de educar. Mas a avaliação, sim.
Então, pense, pegue a palavra avaliação e coloque um pronome antes, claro, um pronome do caso reto, né? Quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Coloque um pronome antes, né? E tente ver se encaixou. Olha, dá para dizer eu avaliação? Não. Dá para colocar tu avaliação? Também não. Ele avaliação? Não. Nós avaliação? Não. Vós avaliação? Também não. Eles avaliação? Não. Então, isso não é verbo. Não tem como confundir com verbo, né? Você tem que perceber que o verbo deve estar conjugado de acordo com o pronome do caso reto, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Beleza? Tudo bem? Falei que cansei. Olha, eu venho aqui para... Sim, Tiago, e a história de fenômeno da natureza? Que verbo é esse que indica fenômeno da natureza? Chover, relampejar, trovejar, nevar, ventar... Ah, Tiago, mas como é que se conjuga o verbo chover? Eu chovo, tu choves, ele chove, é? Não, veja, o verbo chover é um verbo unipessoal. O que é um verbo unipessoal? Ele só possui uma pessoa, que é a terceira, né? Alguns gramáticos não aceitam essa classificação de unipessoal para o verbo chover, porque eles dizem que o unipessoal não teria... porque assim, o verbo chover ele possui a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, né? Então ele possui duas pessoas, uma terceira pessoa do singular, outra que é a terceira pessoa do plural, e aí alguns não considerariam como verbo unipessoal, porque dizem que os verbos unipessoais não teriam a terceira pessoa do plural, né? Bom, mas entenda, o verbo chover ele só pode estar no plural se ele estiver no sentido figurado, né? Então se eu digo choveram reclamações na reunião, choveram latas de cerveja aqui no estúdio, né? Eu não vou dizer nada. Olha, vamos lá. Próximo ponto. É esse, diretor. Primeira conjugação verbal. Olha, primeiro ponto, né? Conjugação verbal. O que é isso, Tiago? Olha, os verbos eles são divididos em grupos, são agrupados os verbos. E esses agrupamentos são chamados de conjugação. Entenda. Olha, não vá na onda da gramática. A gramática vai só confundir tua cabeça. Olha, quando a minha gramática estiver pronta, vai ser tudo muito prático e direto, né? Nada de enrolação, de falar bonito, tem que ser direto para você entender. Você tem que marcar a questão do concurso, você vai ver que a questão do concurso não enrola, ela quer que você marque diretamente, né? Então, veja, entenda. Sempre que a gente fala de conjugação verbal, entenda como sendo conjuntos, agrupamentos. São 3 grupos de verbos. Verbos que terminam em AR, e aí eu vou chamar de primeira conjugação, verbos que terminam em ER ou OR, que pertencem à segunda conjugação, verbos que terminam em IR, que pertencem à terceira conjugação. E, Tiago, por que na segunda conjugação existem 2 terminações de verbos, ER e OR? É porque assim, olha, todos os verbos da língua portuguesa terminados em OR derivam do verbo por. Entenda, por, contrapor, dispor, repor, expor e outros mais, todos derivam do verbo por, né? Então todos vêm do verbo por. E o verbo por, lá na origem dele, no latim, ele não terminava em OR, ele terminava em ER. Era o verbo poer, né? Lembrando que no espanhol, a língua espanhola manteve, né, essa terminação ER lá do latim, só que foi acrescentado ao espanhol, né, foi acrescentada à língua espanhola a letra N, antes da terminação ER. Então, em espanhol, o verbo é poner, com N lá no meio, né? Na língua portuguesa, o que é que aconteceu? Foi retirado o E, então ficou o verbo por. Né? Era poer e ficou o verbo por. Tudo bem? Por isso ele é encaixado na segunda conjugação. Beleza? Bom, então olha no slide. Eu tenho aí o seguinte. Observação, tá lá, olha, verbo por, segunda conjugação, do latim poer, como eu já tinha dito a vocês. Né? Tranquilo? Então vamos lá, próximo ponto. Modos verbais. Bom, os modos verbais são 3 ao todo, né? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo sempre expressa atitudes de certeza. Então o exemplo aí do slide, olha só,
comprei um belo carro. Olha, se eu cheguei para você e disse, olha, eu comprei um belo carro. Veja, observa, cheguei para você, estamos conversando aqui. E eu disse, comprei um belo carro. Olha, você vai entender que essa ação minha é uma ação que deixa margem para dúvida, né? Ou é uma ação que você considera como certa? Não, você vai entender que é uma ação certa, porque eu não deixei nessa frase uma possibilidade para você duvidar da compra que foi feita do carro. Então, eu cheguei para você e disse, olha, eu comprei um belo carro, né? Então não há possibilidade para dúvida, né? É uma ação certa. Então isso caracteriza um modo indicativo. É claro que você não vai precisar dessa noção de certeza para identificar se o verbo está no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito do indicativo, porque essa identificação nós iremos fazer pela desinência dos tempos verbais. E isso a gente vai perceber daqui a pouco. Então observa no slide, modo subjuntivo expressa atitudes de dúvida, hipótese, desejo. Se eu comprasse um belo carro, viajaria muito. Então, olha, comprasse, se eu comprasse, essa é uma ação duvidosa. Eu não sei se eu vou comprar ou não, certo? Só lembrando que o segundo verbo, dá uma olhada no slide, o segundo verbo que apareceu nesse período, né, que foi o verbo viajar, viajaria muito. Olha, quando eu digo se eu comprasse um belo carro, viajaria muito, viajaria não é uma hipótese, não é uma dúvida. Isso é uma certeza. Lembrando que viajaria é o pretérito... pretérito não, vamos voltar. O futuro do pretérito do indicativo. E o futuro do pretérito do indicativo indica certeza. Ah, Tiago, você não está dizendo ali, se eu comprasse um belo carro, viajaria muito. Não é dúvida, não? Não, não. A dúvida que eu tenho é se eu vou comprar o carro ou não. O ato de viajar, ele é certo. Ele é certo com uma condição. Se eu comprar o carro, né? Se eu compro o carro, o ato de viajar, a ação de viajar é certa, não é duvidosa, né? Então cuidado. Lembrando que nós vamos falar ainda sobre isso, até numa questão que nós iremos fazer no terceiro bloco dessa aula. O futuro do pretérito, ele sempre está correlacionado ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Correlacionado ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Tudo bem? Então vamos lá ao próximo ponto aí do slide. Olha só. Imperativo expressa atitude de ordem, pedido, conselho. Compre um belo carro amanhã mesmo. Certo? Isso aí é ordem, é pedido, é conselho, né? Bom, então temos aí os três modos verbais. Entenda os modos verbais como sendo conjuntos também, que trazem essas características que eu disse aí para vocês. E essas características vão contaminar os tempos verbais que estão ligados, né, aos modos verbais. Tudo bem? Próximo ponto do slide, olha só. Formas nominais. É o seguinte, pessoal. Existem três formas verbais que, muitas vezes, quando estão aplicadas em determinados contextos, passam a funcionar como nomes. Tiago, o que é nome? Nome é tudo aquilo que não é verbo. Se não for verbo, é nome, né? Isto é, substantivo é nome, adjetivo é nome, advérbio é nome, conjunção é nome. Se não for verbo, vai ser nome. Então, observa. Primeira forma nominal é infinitivo. Isto é, são as formas terminadas em AR, ER ou IR. Então, coloquei ali cantar, viver, sentir, certo? O R lá no final. Segunda forma, gerúndio. São as formas terminadas em NDO. Cantando, vivendo, sentindo, certo? E particípios são as formas terminadas em adoído. Lembrando, quando o particípio termina em adoído, é o que nós chamamos de particípio regular, porque ele segue a regra. Então tá aí no slide, olha. Cantado, vivido, sentido. Então, particípio do verbo cantar, cantado. Particípio do verbo viver, vivido. Particípio do verbo sentir, sentido. Particípio do verbo abrir. Opa! Abrido não, viu? Não responda abrido não. Aberto, né? Olha, nem todo verbo, quando está no particípio, termina em adoído. Abrir não é abrido, é aberto. Cobrir é coberto. Dizer é dito. Escrever é escrito. Ver é visto. Pôr
é posto, né? Então nem todo verbo vai trazer o particípio regular terminado em adoído. O verbo pode trazer o que nós chamamos de particípio irregular. Tudo bem? Beleza? Vamos lá para o próximo ponto do nosso slide. Aí, justamente falando sobre os chamados verbos abundantes. O que são verbos abundantes? São verbos que possuem mais de uma forma para o particípio. Então, observa no slide comigo. Bom, eu coloquei o infinitivo aí, olha, no primeiro ponto. Acender, eleger, entregar, imprimir, limpar. E esses verbos aí, esses 5 verbos, possuem particípio regular e particípio irregular. Então, particípio regular desses 5 verbos: acendido, elegido, entregado, imprimido e limpado. E, Tiago, tudo isso existe? Existe. Nós vamos ver como utilizar isso. Particípio irregular: aceso, eleito, entregue, impresso e limpo. Vou passar aqui, olha, mais verbos que são abundantes: murchar, suspender, tingir, pagar e pegar. Então eu tenho ali murchado, suspendido, tingido, pagado e pegado. E o particípio irregular: murcho, suspenso, tinto, pago e pego. Tudo bem? Como usar? Olha, eu tenho aí regras de uso dos particípios, né, quando os verbos são abundantes. Então, o particípio regular, aquele particípio terminado em adoído, quando é que eu vou utilizar? Quando após os verbos ter e haver. Exemplo: eu tinha... Opa, daqui a pouco eu vou colocar esse exemplo, deixa eu voltar aqui. Então, adoído, utilizados, isto é, o particípio regular, utilizado após os verbos ter e haver. E particípio irregular, que não termina em adoído, deverá ser utilizado após os verbos ser e estar. Olha o exemplo. Ele havia pagado o material. E, Tiago, está certo isso? Ele havia pagado? Certíssimo. Se você disser ele havia pago o material, seria considerado erro, né? Apesar que algumas gramáticas mais modernas já aceitam a possibilidade de você colocar particípio irregular após o verbo haver, né? Mas dentro da norma, né, de 90% aí das gramáticas, ele havia pagado o material. Apareceu o verbo haver antes, então, posteriormente, eu vou utilizar o particípio regular. Bom, depois, o material foi pago. Eu não posso dizer que o material foi pagado, porque eu tenho o verbo auxiliar, que foi o verbo ser aí, né? Então, o material foi pago. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Observação. Os verbos abrir, cobrir, dizer, escrever, fazer, pôr, ver e vir só possuem particípio irregular. Então, particípio do verbo abrir, aberto, cobrir, coberto, dizer, dito, escrever, escrito, fazer, feito, pôr, posto, ver, visto e vir. Esse é um particípio mais estranho, né? O particípio do verbo vir é vindo, vindo. Poxa, Tiago, mas esse não é o gerúndio? Pois é, o particípio do verbo vir é igual ao gerúndio, né? Vindo, terminado em NDO. Então tem que ter cuidado com isso aí. Vamos lá. Pois é, aí nós chegamos aí a um ponto crucial da nossa análise de verbo. Então, resume comigo o que a gente viu até agora sobre verbo. Eu disse a você que verbo é uma classe gramatical variável, né? O verbo ele pode flexionar, e que traz a indicação de ação, né? Estado. Qual é o verbo que indica estado? Verbo de ligação. Ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar, andar, viver. São verbos aí que podem funcionar como verbos de ligação, né? Verbos também podem indicar fenômeno da natureza. Chover, relampejar, trovejar, nevar, ventar, né? São verbos aí que indicam fenômeno da natureza. Bom, beleza. Então, indicam ação, estado ou fenômeno da natureza são os verbos, né? E aí, o que acontece? Eu tenho também o detalhe das conjugações. Verbo terminou em AR. Ele pertence a qual conjugação? Primeira. Se terminar em OR ou ER, segunda. Se terminar em IR, terceira conjugação. Tudo bem? Quais são as formas nominais?
infinitivo, gerúndio e particípio. Tiago, por que são chamadas e formas nominais? Porque elas podem funcionar como nomes. Então eu não dei exemplo quando eu citei, mas observa. Eu posso pegar o verbo cantar, que é um verbo que está no infinitivo, e eu posso colocar um artigo antes e dizer o cantar dos pássaros alegra as manhãs. O cantar dos pássaros alegra as manhãs. Se eu colocar um artigo antes do verbo cantar, com certeza o verbo se transforma em substantivo. Tudo bem? Beleza? Então, olha, cantar era verbo, mas quando eu digo o cantar dos pássaros, cantar deixou de ser verbo, passou a ser substantivo. Isto é uma forma nominal, que é o infinitivo. Tudo bem? Bom, eu chego aqui a um ponto fundamental, que é a análise do modo indicativo. Olha, modo indicativo indica certeza, como a gente já tinha dito, né? Mas eu quero que você fique bastante atento a esse quadro que eu fiz, que está aí no slide, certo? Olha, modo indicativo, eu coloquei ali presente do indicativo lá em cima, pretérito, aí pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito, e o futuro que se subdivide, né, em futuro do presente e futuro do pretérito. Bom, pessoal, eu vou tratar inicialmente sobre o presente do indicativo, e aí eu vou colocar esses exemplos aqui, olha, presente do indicativo, exemplo, eles vão ao cinema. Pessoal, é o seguinte, existe uma certa informação falaciosa que diz assim, verbos que terminam em ão estão no futuro, verbos que terminam em ão estão no futuro, certo? Só que é o seguinte, nem todo verbo terminado em ão está no futuro. Olha, se eu digo, vocês são concurseiros, são terminou em ão, isso não é futuro, é presente. Vocês estão em suas casas, vocês estão em suas casas. Estão termina em ão, e não é futuro, é presente, né? Vocês dão ajuda aos necessitados, dão termina em ão, e não é futuro, é presente, né? E da mesma forma, olha no slide, eles vão ao cinema, apesar de terminar em ão, isso não é futuro, isso é presente no indicativo. Tiago, e qual é o futuro do verbo ir? Eles irão ao cinema. Vão é presente. Tiago, como é que a gente aplica essa forma vão no presente? Olha, só lembrando que o presente, ele tanto pode fazer menção ao passado, como ele pode fazer menção ao futuro. Numa frase como essa, eles vão ao cinema, eu posso ter utilizado o presente para tratar de um futuro próximo. É assim que a gramática diz. Eu posso aplicar o presente para tratar de um futuro próximo. Olha, imagina que nós estamos aqui às 7 horas da manhã e o presidente ele vai se reunir com alguns ministros para falar de uma determinada mudança na lei, né? Em uma determinada lei. E aí o que acontece? Sai no jornal assim, presidente se reúne hoje com ministros para tratar, tarará, tarará. Veja, quando ele diz se reúne, reúne é na verdade o presente do indicativo do verbo reunir. Eu reúno, tu reúnes, ele reúne, né? Só que quando ele diz aí, o presidente se reúne hoje com ministros, isso ainda não aconteceu. Quer dizer, vai acontecer. É um futuro próximo. Da mesma forma, quando eu quero falar de um passado próximo. Então, quando ele diz ali, eles vão ao cinema, ou eles já saíram e estão em direção ao cinema, por isso eu digo eles vão ao cinema, né? Porque essa ida ao cinema já está sendo colocada em prática. Imagina que há pessoas aqui no estúdio e as pessoas vão embora, e aí alguém me pergunta, Tiago, aonde eles foram? E a minha resposta é, eles vão ao cinema. Significa que a ida dessas pessoas ao cinema já está sendo colocada em prática. Mas eu poderia dizer essa mesma frase, eles vão ao cinema daqui a 2 horas. Eles vão ao cinema daqui a 2 horas. Isto é um futuro próximo, e aí eu posso aplicar o presente para fazer menção a um futuro próximo. Tiago, como é que a gente conjuga o verbo ir no presente do indicativo? Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Então essa é a conjugação do verbo ir, no presente e no indicativo. Tiago, se fosse no futuro? Bom, no futuro do presente, eu teria eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles
irão. E aí sim eu tenho o futuro do presente sendo aplicado. Bom, logo abaixo, observa o slide, na letra B eu tenho o seguinte: há ou faz 10 dias que cheguei. Há ou faz 10 dias que cheguei. Olha, pessoal, eu tenho aí o verbo haver e o verbo fazer, indicando o tempo passado. Olha, há 10 dias que cheguei significa que se eu olhar para o dia em que eu cheguei e contar daquele dia até hoje, quantos dias eu tenho? Eu tenho 10 dias que já passaram, 10 dias que já decorreram, 10 dias que já transcorreram. Da mesma forma, se eu aplicar o verbo haver, o verbo fazer, tanto faz aí, né? Então, o verbo haver e o verbo fazer, indicando o tempo passado, não poderão, esses dois verbos não poderão ir ao plural, eles ficam na terceira pessoa do singular, né? E eles estão no presente. Olha, Tiago, conjugue aí o verbo haver no presente do indicativo. Eu, ei, tu, has, ele, há, nós havemos, vós haveis e eles hão. Hão, há, ó, tio, né? Seria o presente do indicativo do verbo haver. E o verbo fazer? Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Então, há e faz estão no presente do indicativo, sim. Então, são três formas. Olha, eu sempre digo que dificilmente você vai confundir o presente com o passado ou com o futuro. Mas eu acho essas três formas aí de verbos, né? Essas três formas verbais, o verbo ir, do verbo haver e do verbo fazer, formas que poderiam ser confundidas com o futuro ou com o passado. Então fique bastante atento, olhe novamente o slide, olha lá, eles vão ao cinema, há ou faz 10 dias que cheguei. Então são frases aí interessantes para que você avalie o presente do indicativo. Tudo bem? Bom, eu volto àquele esquema nosso do modo indicativo para dizer o seguinte. Nós temos ali o pretérito perfeito. Olha, o pretérito perfeito do indicativo, para ser conjugado, sempre a gente vai pensar na terminação STE. Que terminação é essa? Olha, o que eu vou pedir para que você faça agora? Eu vou pedir para que você pare o vídeo, né? Anote todo esse esquema da forma como está aí no slide. Diretor, mostra aí no slide, por favor, quando o senhor for editar, viu, meu diretor? Então, coloque o slide aí para o pessoal, para que eles possam parar o vídeo e anotar esse esquema do modo indicativo. Então, como você pode perceber, no esquema, o pretérito perfeito traz ali uma terminação de desinência, que é a terminação STE. Tudo bem? Essa terminação STE é a terminação de segunda, então anote isso também. Terminação de segunda pessoa do singular. Tu. Sempre que você for conjugar um verbo, você sempre vai iniciar pela primeira pessoa. A conjugação, óbvio. Só que só há um tempo verbal que você não vai iniciar pela primeira pessoa. Você vai iniciar pela segunda, que é o pretérito perfeito. Então vamos lá. Quero conjugar o verbo estudar, observa o slide, no pretérito perfeito. Pretérito perfeito que termina em STE. Como é que eu conjugaria... opa, passei aqui. Como é que eu conjugaria o verbo estudar no pretérito perfeito? Tu estudaste. Essa não é a terminação, STE. Tu estudaste. Aí pensa comigo. Se tu estudaste, eu estudei. Pronto. Eu já tenho a primeira pessoa e a segunda. O restante a gente tem que deduzir. Porque se eu estudei e tu estudaste, ele fez o quê? Ele estudou. E nós fizemos o quê? Nós estudamos. E vós? Vós estudastes. A terminação é a mesma da segunda pessoa do singular, só que com acréscimo de S. Né? Eu peço para que você escreva isso que eu estou dizendo. Né? Olha, não vai com pressa. A pressa é aquele velho ditado, inimiga da perfeição. E coloque isso na cabeça que isso é verdade. Né? Olha, vai com calma, anota o que eu estou dizendo, faz essa conjugação, ouve o que eu disse, escreve isso. Então vamos lá. Começando novamente a conjugação do verbo estudar no pretérito perfeito. Eu começo por onde? Pela segunda pessoa do singular, tu. Então, tu estudaste. A terminação é STE. Se tu estudaste,
Eu fiz o quê? Eu estudei. Então, se eu estudei e tu estudaste, ele estudou. E nós estudamos e vós estudastes e eles estudaram, certo? Conjuguei. Tudo bem? Então, eu tenho o verbo, sei lá, vamos pegar aqui o verbo correr. Tu correste. Olha, se tu correste, eu corri. E se eu corri, tu correste, ele correu. E nós corremos, e vós correstes, e eles correram. O verbo dizer. Tu dizeste não. Tu disseste. Se tu disseste, eu disse. E se eu disse, tu disseste, ele fez o quê? Ele disse também. E nós dissemos. E vós dissestes. E eles disseram. Entendeu? Então, sempre que você for conjugar o pretérito perfeito, comece pela segunda pessoa do singular e aí tá tranquilo. Diretor, esse dedinho foi o quê? Para dizer que falta 1 minuto e eu encerrei, né? Tá bom. Então o diretor disse que era para encerrar esse bloco. O que é que eu posso fazer? É isso aí. Pra frente, concurseiro. Até a próxima.